boa tarde a todos. Meu nome é Heloísa, então. Sou farmacêutica bioquímica e sou gerente na Secretaria da Saúde do município de Joinville. E hoje eu venho apresentar para vocês, então, essa experiência, que tem como título a Inclusão de Medicamentos Opioides na RESME, por atuação da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica, que foi uma experiência, realizada por farmacêuticos, então, que trabalham no SUS. O Decreto 7.508, que regulamenta a lei do SUS, ele também prevê e regulamenta o funcionamento das comissões intergestores, tanto a nível municipal, quanto estadual e nacional, que são espaços legítimos para as pactuações das políticas públicas de saúde. A Comissão Intergestores Bipartites de Santa Catarina possui também câmaras técnicas com caráter consultivo e de assessoramento, sendo uma delas a Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica. E nas macro-regiões, nós podemos ter também as câmaras técnicas para apoiar as CIRs, que são, então, as comissões intergestores regionais. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica, que lista os medicamentos, então, para tratamento da dor, incluindo analgésicos opioides. Todos os medicamentos desse PCDT estão incluídos na RENAME, sendo que muitos deles fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica, que são de responsabilidade de aquisição, então, dos municípios. E, em Santa Catarina, os medicamentos deste PCDT, que são do componente especializado da assistência farmacêutica, o Estado de Santa Catarina acabava fornecendo para os usuários apenas as apresentações de gabapentina. Por uma necessidade dos usuários, tanto Joinville quanto outros municípios do Estado acabavam fazendo aquisição de metadona, morfina e codeína com recursos próprios para poder atender os seus usuários. Só que esses medicamentos eles pertencem ao grupo 2 do CEAF, que é de responsabilidade e financiamento das Secretarias de Estado, das Secretarias de Saúde dos Estados. Então, nosso objetivo aqui foi a inclusão de medicações à base de opioides na relação estadual de medicamentos essenciais, a serem disponibilizados pelo Estado de Santa Catarina, pelo PCDT da dor crônica, através da atuação dos farmacêuticos, então, nas câmaras técnicas, tanto da macro-região, quanto na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIB. E para possibilitar, então, a redução dos investimentos dos municípios com a aquisição de analgésicos opioides, utilizando os seus recursos próprios. Inicialmente, então, foi feita uma análise dos relatórios gerenciais do perfil de utilização de medicamentos no município de Joinville, referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, e nós observamos um alto consumo, um alto valor relacionado ao consumo de medicamentos opioides. Então, em outubro de 2019, Joinville solicitou uma pauta para a discussão desse tema na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIB de Santa Catarina. Em fevereiro de 2020, o Estado fez uma pesquisa online com todos os municípios do Estado, então, para tentar observar quais eram os opioides fornecidos, e o número de pacientes que utilizavam esses medicamentos. E, a partir de então, as pactuações ficaram estagnadas, porque a gente teve o início da pandemia do Covid. Em setembro de 2020, esse tema voltou à pauta da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da nossa macro-região, que é a Planalto Norte-Nordeste do Estado de Santa Catarina, e foi deliberado, então, pela organização de um formulário online para compilar os dados dos municípios referente ao uso desses medicamentos opioides no ano de 2019. E, em outubro de 2020, então, a nossa macro-região solicitou uma pauta na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIB, com o apoio da Assessoria Técnica da Assistência Farmacêutica do COSEM de Santa Catarina, para reforçar a solicitação que já havia sido feita um ano antes. Então, entre outubro de 2019 e julho de 2021, esse tema apareceu como pauta em 7 reuniões da nossa Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da macro-região e em 8 reuniões da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIB Santa Catarina. Bom, a partir, então, desse formulário online, que foi disponibilizado para os 26 municípios da nossa macro-região,
E das respostas de 20 municípios, né, que responderam o questionamento online, nós obtivemos, então, alguns dados, onde a gente observou que só essa macro-região do Estado, só o Planalto Norte e Nordeste, que é aquela que está em roxo ali no Estado, só essa macro-região investiu mais de R$ 1.600.000 com a aquisição de medicamentos opioides para disponibilização para os usuários. Só o município de Joinville, mais de R$ 500.000 na aquisição de medicamentos opioides, valores do ano de 2019. Então, esses dados eles acabaram auxiliando as discussões na Câmara Técnica do Estado e também sensibilizando a Secretaria de Estado de Saúde para que ela fosse subsidiada, então, na sua decisão de incorporação e de ampliação do uso dos medicamentos para o tratamento da dor crônica pelo CEAF. Bom, devido à atuação, então, dos farmacêuticos integrantes da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da nossa macro-região e dos integrantes da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIB Santa Catarina, bem como as pactuações realizadas internamente na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, em julho de 2021, foi publicada, então, uma nota técnica para incorporar os medicamentos opioides à RESME de Santa Catarina. Então, além das apresentações de gabapentina, a DIAF, que é a Diretoria de Assistência Farmacêutica de Santa Catarina, passou a disponibilizar, então, pelo CIAF, 9 apresentações de analgésicos opioides pelo PCDT da dor crônica. Então, a inclusão desses medicamentos opioides na RESME foi viabilizada 22 meses após a primeira solicitação, pela articulação dos farmacêuticos municipais, tendo os municípios de Joinville e Guaramirim como participantes ativos por meio da Câmara Técnica da macro-região e da Câmara Técnica da CIB, da sensibilização da DIAF, né, quanto às necessidades dos municípios, da organização da Secretaria de Estado de Saúde para o financiamento dos itens e também, sempre com o apoio da assessoria técnica da assistência farmacêutica do COSEM Santa Catarina, na condução para os resultados. Então, os usuários de Santa Catarina passaram a ter um acesso, um número maior, né, de opções terapêuticas para a dor crônica, e não só Joinville, mas todos os municípios de Santa Catarina vão poder realocar uma parte do valor antes investido com opioides para realmente fazer aquisição dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, que são de sua responsabilidade. Então, Joinville investiu, tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, mais de R$ 500.000 com esses medicamentos opioides, e com a disponibilidade desses pelo CEAF, se estima que haja uma redução de aproximadamente 50% desse valor nos anos posteriores. Bom, então, a gente traz, né, que essa análise de dados, o planejamento e as pactuações referentes à assistência farmacêutica nos municípios e regiões, elas são fundamentais para garantir a sustentabilidade do SUS. E esse apoio técnico dos farmacêuticos municipais nas câmaras técnicas aos gestores do SUS, ele confere muitos benefícios aos municípios, no que diz respeito à qualificação da assistência farmacêutica, a melhor destinação dos recursos financeiros e a construção das políticas públicas, tanto a nível municipal, quanto estadual, ou mesmo federal. E essa experiência ela traz isso, né, que foi uma ideia que nasceu em Joinville, porque a gente viu o quanto a gente estava gastando de recursos próprios para a aquisição de um medicamento que era do componente especializado, mas ela vai atender aos usuários de todos os municípios de Santa Catarina. Muito obrigada. Então, gostaria de agradecer a assessoria técnica do COSEMS de Santa Catarina, que nos acompanhou em todas essas pactuações, e a todos os membros, né, tanto da Câmara Técnica da macro-região quanto da CIB, e, né, que também participaram de toda essa experiência, e a Secretaria de Saúde de Joinville, que sempre nos apoia na participação das câmaras técnicas.